Abra, por favor, sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Durante os dias o Senhor trouxe uma impressão silenciosa no meu próprio coração. E essa impressão foi muito silenciosa, ela foi crescendo, crescendo, crescendo e saiu pelos meus lábios, né? E eu creio que nessa manhã o Senhor vai trazer aos meus lábios diante daquilo que o Senhor falou. Tem assuntos, irmãos, que eles são... que o próprio Senhor Jesus faz questão que isso fique gravado no nosso coração, porque ele tem seus caminhos, né? E ele precisa tornar aquilo que ele propôs para a sua igreja uma realidade. Segundo as Crônicas, perdão, 1 Samuel, irmãos. Desculpa, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 15, 22. Esse texto nos narra a experiência de Saul, quando ele é destronado, quando ele perde o governo de Israel no mundo espiritual, e em seguida ele vai perdendo no mundo físico. Então, primeiro ele perde no mundo espiritual. A primeira derrota de um homem e de uma mulher, ele nunca vai acontecer no mundo físico, a princípio. Ele sempre acontece primeiro no mundo espiritual. Então, tudo que acontece conosco é sombra do que existe no mundo espiritual. Quando olhamos para o universo, nós precisamos entender que o universo é formado por uma pequena partícula daquilo que é eterno. Quando o Senhor Jesus vem, todo o Antigo Testamento era desenhado como uma sombra daquilo que viria. Quando Jesus vem, ele torna realidade aquilo que era a sombra. Quando olhamos tudo que nós conseguimos enxergar, o mundo espiritual é muito maior do que o mundo físico que nós conseguimos ver. E se o mundo espiritual é muito maior do que o mundo físico, qual nossos olhos conseguem ver, então o Senhor primeiro ele vai criar uma impressão no nosso próprio coração, ele vai falar o nosso coração. Ele vai falar e ele vai ativar dentro de nós mesmos um desejo de buscá-lo. Por isso que Romanos capítulo 1 vai dizer que por isso os homens serão indesculpáveis. Todos os homens na terra eles serão indesculpáveis diante do Senhor um dia, porque em algum momento da sua existência o Senhor criou a impressão ali no próprio coração dele de que Deus existe. Ainda que nenhum missionário tenha ido em uma tribo indígena ou viajado em algum vilarejo da África ou em qualquer continente onde nunca foi pregado o Evangelho, o Senhor ele faz questão de ativar no coração daquele homem, daquela mulher que está tão distante do Senhor, que está em um lugar longínquo onde o Evangelho nunca terá acesso por um missionário. O Senhor não é injusto permitir que aquelas pessoas morram sem ouvir a palavra de redenção. O Senhor jamais faria isso, porque ele disse que o Evangelho seria pregado nos 4 cantos da terra, então ele viria. Então como é que o Senhor faz para se apresentar para essas pessoas? Através da impressão do seu próprio coração, da mente, vontade e emoção. É uma impressão causada no espírito e que aquele homem ou aquela mulher, ele ouve dentro do seu espírito lá que existe um Deus. E se ele levanta os seus olhos e olha para o céu, e ele se dobra e dobra o seu joelho diante dos céus, eu quero adorar o Deus que está no céu, ele já está adorando o Deus verdadeiro. Se ele olha para o rio e diz, olha, esse rio é maravilhoso, é belo, e ele não adora o rio, mas ele adora o Deus que criou o rio, esse aí já é alguém que o Senhor já criou essa impressão no próprio coração dele, por isso que descansa o seu coração. Se você nunca for para a África pregar o Evangelho, se você nunca for para a Índia, ou nunca for para os países perseguidos, a janela 4x4 lá, né? A janela 4x40, né? Do Evangelho. Então, se você nunca for em outros lugares pregar o Evangelho, o Senhor vai levantar alguns irmãos para irem, e mesmo naquele lugar onde o Evangelho não chegar, o Senhor vai fazer questão de imprimir a verdade dele no coração dessas pessoas, e por isso, nenhum homem, como diz Romanos, será indesculpável diante de Deus. Ninguém, irmãos, ninguém. Ninguém será indesculpável. Então, aquieta o nosso coração diante do Senhor, para que vivamos uma vida de obediência e respondamos a Ele diante daquilo que Ele tem falado conosco. E é interessante isso, irmãos, porque esse texto que nós vamos ler agora, está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. O Senhor havia destronado o rei Saul. No mundo espiritual, Saul já não tinha mais comunhão com Deus, mas no mundo físico ele ainda tinha comunhão e se relacionava muito bem com as pessoas. Ele tinha um governo daquele país, de toda Jerusalém, todas as tribos de Jerusalém estavam submissas ao governo do rei Saul. Então vamos ler esse texto, 1 Samuel 15, 22. Aqui já é Samuel falando para Saul, quando Saul prestou sacrifício ali no templo. O Senhor não havia autorizado que ele fizesse porque ele não era sacerdote e nem muito menos profeta. Ele não poderia fazer nenhuma das duas coisas, nem profetizar e nem apresentar sacrifício. Tinha os profetas e tinha o sacerdote. E quem era sacerdote naquela época e tinha uma função de profeta também era o próprio Samuel. Samuel podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Interessante isso, né? Ele podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele podia tanto ofertar, mas o rei Saul chega lá e
imola um animal, consagra um animal ali, apresenta o sacrifício, e quando Samuel chega, ele diz que Samuel havia atrasado, né? Ele dá uma desculpa dizendo que Samuel havia atrasado, ele se precipitou e foi lá e fez aquilo para agradar a Deus. E aí Samuel devolve para ele dizendo assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? É uma pergunta. Ele olha para Saul, irmãos, ele olha para aquele rei e faz essa pergunta. Irmãos, essa pergunta deveria ser feita para nós todos os dias. Acaso o Senhor tem prazer em sacrifício, em holocausto, do que obedecê-lo ou obedecer a sua palavra? Acaso o Senhor tem prazer no seu sacrifício, nas suas ofertas, em detrimento à sua palavra? Aí ele responde para ele: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E esse é o encargo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esse é o tema que o Senhor trouxe ao meu coração e diante do Senhor nesta manhã, eu quero trazer... Filipe, quer? Diante dos irmãos dessa manhã, eu quero trazer esse encargo, né? De é melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, nós conhecemos a história e sabemos que ali, de fato, foi o fim do reino e do governo do rei Saul. Mas essa verdade é uma verdade que ela transpassa o tempo. Nós temos por história aí mais de 4.000 anos que isso aconteceu. Aquele rei perdeu o seu governo, no final ele terminou dando um cabo na sua própria vida, se lançando sobre um espada, nós conhecemos a história. É uma história trágica de um homem que havia sido chamado para governar. E tudo parte da premissa de uma vida que não se submete ao governo e à obediência ao Senhor. Existe um perigo muito grande, ele é muito silencioso, que percorre o nosso próprio coração, precisamos estar muito atentos para isso, quando é o tocante à palavra obediência. O que nós conseguimos entender por obediência? O que o nosso coração consegue entender por obediência? Até que ponto nós nos consideramos alguém que nos submetemos à vontade do Senhor? Até que ponto eu sou obediente? Até que ponto eu fui uma criança obediente? Eu preciso voltar um pouquinho para enxergar isso. Até que ponto os nossos filhos entendem com clareza o que é obediência? E eu queria que as crianças ficassem atentas naquilo que nós vamos falar nessa manhã. Se vocês puderem anotar isso aí, já que estão todos no caneta, anote o tema do compartilhar. Depois eu quero falar com cada um de vocês individual para saber se isso for gravado no coração de vocês. Porque o tema tem tudo a ver com criança também nesta manhã, com a palavra obediência. Então o tema é melhor obedecer do que sacrificar, tá bom? Quiseram anotar aí. Já que está todo mundo caneta, as crianças estão tudo caneta, vamos aproveitar isso, né? E por que é importante, irmãos, que isso fique claro? Porque obediência... E aí nós vamos entender a origem da palavra obediência. Quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, no capítulo 14, no verso 10, ele diz assim, que existe muita espécie de vozes. Guarde o coração disso que o Senhor quer falar conosco, Samuel. Existe muito tipo de vozes. E essas vozes estão no mundo. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, 10. Há muita espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos em Coríntios? Que no mundo existem muitos tipos de vozes. Todo lugar que eu e você nós pensarmos em ir ou estivermos, seja onde for, vão ter diversas vozes simultâneas falando com você ao mesmo tempo. Quando o povo de Israel desobedeceu ao Senhor, o Senhor preparou-lhe um cativeiro, e esse cativeiro é um cativeiro babilônico. E a nação de Israel foi levada toda cativa para um lugar chamado Babilônia. Mas Babilônia, qual o significado do nome Babilônia? Creio que alguns irmãos já sabem. Babilônia é um lugar de confusão. Babilônia é um lugar de confusão. Agora os irmãos sabem o que é Babilônia hoje? A figura da Babilônia hoje? Babilônia hoje é o sistema caído. O mundo é uma figura de Babilônia. A religião também ela pode se considerar como uma Babilônia, um lugar de muita confusão. O mundo, o sistema global, ele também é considerado como um lugar de muita confusão. Não é muita confusão, irmãos, por aí? Só que o que o texto diz, o apóstolo Paulo dizendo que existem muitas vozes no mundo. Olha que interessante, ele se limita a isso. Ele não fala que existem muitas vozes, inclusive é de Deus. Ele diz que existem muitas vozes no mundo e nenhuma dessas vozes são sem significado. Toda voz, irmãos, todo som, ele traz consigo uma carga e um significado. Todo som, ele tem uma mensagem subliminar naquele som ali. Seja uma música, seja uma arte, seja uma novela, seja o que for. Uma fala de uma pessoa como você, alguém conversando com você, ele traz uma mensagem naquilo ali. E a forma de uma mensagem de ser imprimida no nosso coração é através da questão vocal, quando alguém usa a sua fala para trazer ao nosso coração algo. Então o apóstolo Paulo diz assim que todas as vozes, elas são e têm algum tipo de significado. Precisamos atender para isso. Se toda voz ela tem um significado, quando o Senhor Jesus manda Samuel falar com o rei Saul,
que é melhor obedecer do que sacrificar, Samuel ouviu uma voz, e precisamos estar atentos a isso. Samuel ouviu uma voz, que era a voz de Deus, mandando que ele falasse através da voz dele para Samuel, para Saul, qual era a sentença dele. Ou seja, Deus verbalizou a vontade dele para Samuel e Samuel verbalizou a vontade de Deus para Saul. Olha o caminho onde essa voz passou, Lucas. A voz veio de Deus para Samuel e de Samuel para Saul. Então toda voz ela tem um propósito, ela tem um caminho, ela tem um destino. Nenhuma voz é sem destino. E aí nós precisamos entender que toda voz, primeiro ela pode gerar uma direção, ela vai te dar uma direção para algo, ou seja, alguém vai te orientar para onde você deve ir, vai ter alguém tentando dar uma direção em qualquer aspecto da nossa história, seja qual for, seja na arte, seja na política, seja na educação, tem sempre alguém tentando te dar uma direção, ele vai usar a voz para que isso aconteça. Toda voz ela vai produzir em nós um resultado, porque a gente vai ouvir, depois vai colocar em prática, aquilo vai gerar um resultado, e toda voz vai gerar uma construção no final. Primeiro ela nos dá uma direção, depois um resultado, depois uma construção, sempre nesse sentido. Então tudo aquilo que eu ouço, ele vai gerar um fruto e um resultado na minha história, irmãos. É importante que percebamos isso. Porque Deus falou com Samuel. Samuel, diga para Saul que hoje eu estou rasgando o reino dele. E ele usou a voz dele para falar isso. E é nesse contexto, no Antigo Testamento todo, que diz essa frase tão importante, irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas não obedecer qualquer voz. Aí é que está a questão. Que voz eu consigo, que voz o meu coração está inclinado a obedecer hoje? Quais são as vozes que eu tenho ouvido? E é muito curioso porque se você deixa o seu filho, eu deixo às vezes nossos filhos e às vezes nossa família, né, exposta à TV, a algum tipo de comunicação, ali são muitas vozes. E esse dia eu peguei meu filho fazendo uma dancinha, né? É bem interessante, né? Uma dancinha, eu perguntei que dança é essa? Não, a dança do Jamal. Um exemplo, tá um exemplo, né? E tem que estar não porque é muito comum e às vezes... Aí minha esposa, curiosa, falou, vou saber quem é esse Jamal. Aí descobriu que é um cantor aqui do Ceará, dessa região do Ceará, ou alguma do Paraná, alguma coisa assim, né? Que fez uma dança e ele criou uma música, e essa música é uma música nada mais, uma música totalmente com cunho pornográfico. E nessa música ele criou uma dança. E aí a criançada toda sabe o passo do Jamal. Mas não sabe a origem, de onde foi que surgiu esse coração? Qual era o propósito desse camarada fazer essa música? A música era que o cara ia sair à noite, ia esbagaçar, ia fazer muito terrorismo à noite. Só que as crianças tudo dançando, fazendo passo, sem saber a origem disso. Lá dentro, se você perguntar a criança, sabe a dança do Jamal? Todo mundo sabe. Quando você vê uma criança se mexendo nos braços para um lado e para o outro ali, ele está fazendo essa dança do Jamal, você não sabe a origem. É um cara cantando uma música pornográfica que quer sair para a rua e faz muito... É triste a música. Se você pegar a letra da música lá, você vai ver que a música é terrível. Mas a criança reproduz aquilo que ele está ouvindo. Então tem alguma voz doutrinando e ensinando meus filhos. Tem alguma voz me doutrinando e me ensinando em alguns aspectos. A pergunta é quem é que está falando comigo? E quem eu estou colocando nos meus ouvidos para ouvir? É uma coisa que precisamos colocar diante do Senhor. E nesse contexto aqui, irmãos, de Samuel ele dá uma sentença, ele diz que é melhor obedecer. Olha que contraste. É melhor obedecer do que sacrificar. Saul havia terminado de apresentar um sacrifício para Deus, havia terminado de colocar algo no altar, estava tudo pronto na mente de Saul, era aquilo que Deus queria. Na mente de alguém, irmãos, que aprendeu a viver sem ouvir a voz de Deus, todo sacrifício é válido. Na mente de alguém que não aprendeu a ouvir a voz de Deus, todo sacrifício é válido. Ele faz um sacrifício e entende que aquilo ali vai agradar a Deus. Então ele vive tentando agradar a Deus com sacrifícios. E aí no final nós vamos falar um pouquinho sobre o que é sacrifício. Então qual é o perigo para nós? Vivemos uma vida de sacrifício distante de uma vida de obediência. Para Saul, quando ele apresentou aquele holocausto daquele animal morto ali, o fogo queimando, a gordura subindo no altar ali, ele falou, Deus recebeu. Mas Deus disse, cara, não era isso que eu queria. Você não entendeu nada sobre mim. Porque para mim, não é que eu rejeito sacrifício, eu aceito sacrifício, mas sacrifício quando eu mesmo peço sacrifício. Se for eu que pedir a você, você pode apresentar o sacrifício que eu vou receber. Mas se você desejar me agradar de uma vida de sacrifício, se você querer colocar sacrifício diante da sua obediência, eu não aceito. Eu não aceito sacrifício sem obediência. É exatamente sobre isso. Samuel diz assim, cara, você não entendeu. Para Deus, é melhor obedecer. No mundo onde Deus governa, no reino onde Deus governa, para ele a palavra-chave é obediência. Não existe outra coisa. Porque todo aquele que se submete à obediência a Deus, ele faz aquilo que Deus deseja que ele faça. Porque ele obedeceu à voz de Deus. E aí é curioso isso porque no Novo Testamento, essa palavra obediência, né? Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento tem uma junção de duas palavras.
A palavra é ipakono, ou ipakol, que significa a primeira parte da palavra, né? Ipá, que quer dizer debaixo, e kono, que quer dizer ouvir. Juntando as duas e fazendo um significado literal, significa ouvir estando debaixo de uma autoridade. A palavra obedecer no Novo Testamento é: eu ouço, eu me coloco embaixo para ouvir, estando debaixo de uma autoridade. E aí é interessante isso, porque é uma coisa que precisamos entender, irmãos. Quando o Senhor convida tanto Saul como o próprio Samuel sobre esse aspecto de obediência, o que é que você está dizendo para eles? A questão não é o que eu falei, a questão é quem está falando. Irmãos, perceba isso, irmãos. Isso faz tanta diferença na minha e na sua história, irmãos. A questão não é o que está falando, a questão é quem falou, irmãos. É tão interessante isso porque quando você trabalha em uma empresa, se um colega de trabalho falar algo com você, você sente um peso naquilo. Mas se o gestor da empresa falar algo com você, o peso é outro peso. Porque aquela pessoa está sob o governo de você. Ainda que aquele da empresa fale a mesma coisa, nós estamos com uma situação, um colaborador nosso, que ele diz: as pessoas não estão me ouvindo. Mas se vocês falarem, ele ouve. Por quê? Porque para aquela pessoa que está submissa naquele cargo, naquela função, ele entende, ó, essa pessoa tem um governo sobre esse lugar, então não é o que ele fala, mas é quem ele é. Então quando Samuel chegar lá e diz: cara, Deus está dizendo para você que é melhor você obedecer ele. Mas obedecer não é só esperar ou não oferecer o sacrifício. É você entender quem está mandando você fazer ou não fazer o sacrifício. Na minha e na sua história vai ser isso, irmão. A minha vida toda, nessa jornada chamada vida na terra, eu não tenho que só ficar fixado na ordem que foi dada, mas é quem deu a ordem, irmãos. Aleluia. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quem é que está te dando essa ordem? Porque naquele contexto ali, a ordem de Deus foi para Samuel transmitir para Saul. E hoje? Não é a mensagem, mas é quem está enviando a mensagem. Quem é que disse: ame o seu próximo como a ti mesmo? Eu não tenho que olhar o que está escrito, o que ele disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que olhar quem mandou eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Os irmãos compreendem? Quando eu olho isso, irmãos, eu saio dessa esfera do que ele falou, para quem ele falou. E eu me coloco embaixo daquilo que ele falou. Ô, irmãos, isso faz tanta diferença, irmãos. Aleluia. Isso faz tanta diferença na nossa história, irmão. Quando eu entendo quem falou, eu não só fico fixado na mensagem, eu fico fixado naquele que enviou a mensagem. A nossa vida deveria ser assim, irmãos. Nossa jornada de fé deveria estar mais olhando para quem ele é do que para aquilo que ele está falando. Ainda que aquilo que ele está falando seja extremamente importante. Por isso, o salmista Davi, ele não diz assim: eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro. A gente pega só o texto e diz assim: irmãos, nós temos que olhar que o nosso socorro... Não, ele está dizendo: eu estou olhando para o monte de quem ou da onde vai vir meu socorro. Ou seja, não tem nada a ver com o monte, não tem nada a ver com o socorro, tem a ver com quem está ali, irmão, em cima. Os irmãos compreendem? Quando ele não tem nada a ver com o monte, tem nada a ver com o socorro, tem nada a ver com isso. Tem a ver assim, ó, quem está acima? É nele que eu coloco a minha confiança. Os irmãos lembram do Salmo 1, Salmo 23? O Senhor é o meu... Aí a gente pega e fala: não, você vai estar no vale, o Senhor vai te livrar. Você vai estar caminhando pelo abismo, o Senhor vai estar com você. Não, ele está dizendo: vocês não entenderam nada. Não é sobre o lugar que eu estou. É quem está. Irmãos, quando eu entendo quem está, todas as demais coisas perdem sentido, irmão. Quando eu olho para minha casa, às vezes está um caos, está de cabeça para baixo. Mas eu declaro com meus lábios e sei quem está sobre a minha casa, o governo dele, tudo faz a diferença, tudo muda, irmão. A minha perspectiva de filho muda, a minha perspectiva de dinheiro muda, a minha perspectiva de negócios muda, a minha perspectiva de relacionamento muda, porque eu estou olhando agora para ele. E agora eu vou resumir um pouco mais isso. Abra, por favor, Efésios capítulo 6, verso 1. No Efésios capítulo 6, verso 5, nós temos o Senhor dando ordem para a mulher e para o marido, o Senhor dando a direção no casamento através de Paulo. Ele diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, não é isso? E diz para a mulher se submeter ao esposo em obediência. Mas para os filhos, irmãos, observe isso. Ele não diz para a mulher obedecer, mas se submeter ao marido. Mas aos filhos ele dá uma direção clara. Quem diz o que é aos filhos? Efésios capítulo 6, 1. Os irmãos lembram? Filho, obedeçam a vossos pais porque isso é justo. Para quê? Para que os teus dias se prolonguem sobre
a terra. Irmãos, quando o Senhor falou esse texto comigo, criou uma impressão tão forte no meu coração. Quando o texto diz assim, filho, obedeça ao seu pai. Por que ele não pede para a mulher obedecer ao marido e para o marido obedecer à mulher? Ele pede para o filho obedecer ao pai. Porque primeiro, nesse relacionamento de filho e pai, o filho precisa entender que o pai é um governo, mas a mãe sobre a vida dele. E que ele deve, é uma missão de um filho, obedecer ao pai. Se o filho quiser, ele não precisa amar o pai. A mãe não manda, o Senhor não manda, filho, amai vossos pais. Ele não manda. Ele busca no filho aquilo que é mais coerente e que é a missão de um filho. Esse dia eu brincava com meu filho em casa, e aí, em alguma situação atrás, tem um tempo já isso, ele falou, acho que ele falou que não me amava, ou ela falou que não me amava, uma coisa tipo assim. Eu falei, não, você não precisa me amar. A Bíblia não diz que você deve me amar, mas você deve me obedecer. Eu não quero seu amor, eu quero sua obediência, porque se você me obedecer no Senhor, você me ama. Você entendeu? Porque às vezes você está exigindo do seu filho que ele te ame. É obediência, irmão. É obediência. É governo. Por isso que ele diz para o filho, você não precisa sentir. Eu sinto. Meu Deus, eu estou sentindo carinho. Eu obedeço meu pai porque eu amo. Não, você obedece seu pai. Porque lembra da mensagem do mensageiro? A mensagem é, filho, obedeça o seu pai. Por que eu tenho que obedecer o meu pai? Porque o meu pai e minha mãe estão sob o governo da minha vida. É esse o ponto, irmão. É essa a chave. Eu obedeço meu pai porque ele é o governo sobre a minha vida. É quem está. E quem é o seu pai, irmão? Meu pai é um cachaceiro. Meu pai é um alcoólatra. Minha mãe é isso. Quem é o seu pai? É um cachaceiro. Não, quem é o seu pai? Aquele que gerou você. Ponto. Resolve tudo. Meu pai não presta. Quem é o seu pai? Meu pai não presta. Meu pai é ruim. Minha mãe... Quem é o seu pai? Através de quem você existe hoje, meu irmão? Essa é a chave. Minha mãe, quem é sua mãe? Quem é o seu pai? Porque nós olhamos para o defeito das pessoas. Quando o Senhor diz obedeça o seu pai, não está dizendo assim, filho, obedeça o seu pai. Agora, para aquele filho que está embaixo da graça, existe uma recompensa. Obedeça o seu pai no Senhor. Mas todo filho, mesmo que ele não esteja no Senhor, ele é convidado a obedecer e honrar os seus pais. Não é por quem o seu pai é, não é a mensagem do pai, é quem é o pai, a autoridade do pai. Então, obedecer, irmãos, é estar debaixo de uma autoridade, de um governo. Seja ele quem for, se você deseja obedecer. Olha, isso é muito interessante, irmão. Por quê? Porque quando eu não enxergo isso, eu fico observando só a ordem que foi me dada. A igreja de Cristo, irmãos, não é um lugar de ordem. Ordem no sentido estrutural. Eu mando e você faz, tem que fazer. Não é isso, irmão. Não é também um sistema onde tudo tem que estar organizado. Não é isso, irmãos. É um povo que está sensível a uma voz daquele que criou todas as coisas. É sobre isso, irmão. Se eu me submeto àquele que criou todas as coisas, ele vai dando a direção, eu vou me movendo porque a igreja é viva. A igreja é viva, irmão. Então ele vai dizendo, eu vou para o norte, eu vou para o norte, eu vou para o sul, eu estou me movendo diante daquilo ali. Por isso, irmãos, que eu não preciso fazer muito sacrifício, mas eu preciso sim obedecê-lo. E aí nós vamos avançando, eu creio que o Senhor vai encontrar mais caminho no nosso coração referente a isso. Então, Efésios, irmãos, ele é a chave para entendermos esse quesito de obediência. Filhos, obedeça a vossos pais no Senhor. Agora, quando a gente olha para filho, o que é que a gente pensa? Nos nossos filhos, não é isso? Agora, quantos aqui são filhos? Quantos aqui são filhos nessa sala? Você é filho também? É ou não é? Mas a gente pega, a gente faz o quê? Aponta logo para os nossos filhos, né? Filho, obedecer a vossos pais no Senhor. Quando ele fala isso, irmão, pega isso ali. Pega o governo de Deus e coloca sobre a sua vida. Você é um filho que obedece ao Senhor? Aí eu quero que o meu filho me obedeça, se eu não consigo obedecer ao Senhor. Vocês não percebem que é estranho isso? Não é incoerente? Contraditório. Aí eu pego isso, irmãos. É muito interessante isso. Porque assim, hoje o irmão falou algo muito interessante sobre a questão de casamento. Esse dia o irmão compartilhando que quando ele visita alguns irmãos, de repente a casal, ele geralmente consegue perceber ali na esposa ou no esposo que em algum momento o pai e a mãe tinham dado conselho oposto para aquele relacionamento. Muitos casamentos às vezes não avançam tanto como deveriam em muitos aspectos. Um dos dois ali, tanto o pai e a mãe, disse que não concordava com aquele relacionamento ali. E o jovem ou a jovem insistiu e se lançou naquele assunto ali, naquele casamento, depois, lá na frente, assume um peso por aquilo. A maior parte acontece isso. Claro que tem as suas exceções, mas a maior parte, quando os pais eles são muito contrários a um relacionamento ali, os filhos deveriam entender, ou pelo menos ouvir por que aqueles pais são contra.
Porque se tem duas pessoas que te amam no mundo, e essas duas pessoas deveriam ouvir, primeiro, é quem te ama muito, irmãos. Quem te ama muito. E quem são as pessoas que te amam muito? Você vai por cadeia. Quem são as pessoas que amam muito? Aí eu vou por exclusão, né? Primeiro, quem me deu a vida, quem cuidou de mim, meu pai e minha mãe. Esses me amam, ainda que seja do jeito deles, da forma deles. Mas aquelas pessoas eu não consigo enxergar que meu amigo me ama mais do que minha mãe e meu pai. Ainda que meu pai foi cruel, minha mãe, mas em muitos aspectos. Mas em algum momento, irmão, meu pai e minha mãe, ele é uma referência para mim. Porque foi aquele que o Senhor me deu através dele. E assim, irmão, o Senhor nunca erra no que ele faz, irmão. Eu posso errar e eu erro muito, você erra, mas o Senhor não. Você sabe exatamente o que ele faz. E aí tem uma coisa interessante, porque quando pensamos nessa perspectiva e honramos a pai e mãe, há uma bênção de uma forma natural sobre a vida dos seus filhos. Porque ele diz o quê? Primeira coisa, irmão, os seus dias serão prolongados, Efésios 6 vai dizer. Se você é um pai e mãe, irmão, existe essa bênção do Senhor sobre a sua vida, os dias serão prolongados. Pai e mãe, seus dias serão prolongados sobre a terra. Filho que desonra pai e mãe, irmão, eu tenho certeza disso. Os dias serão reduzidos sobre a terra. Isso é bíblico, irmão. É um caminho. Não existe algo fora disso. É o Senhor que está dizendo, está escrito. A obediência gera longevidade na vida dos filhos. A obediência dos filhos. E aqui, cadê os filhinhos também? Os filhos pequenos agora. Os ruióis ali, os filhinhos pequenos. Ruióis não, né? Os... Tecnon, né? O Tecnon, os filhinhos pequenos ali. As criancinhas pequenas precisam entender que os filhos precisam honrar o pai para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E aqui é o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos sobre a questão da obediência. Então, o Senhor, por que o Senhor quer obediência? Porque no mundo onde o Senhor governa, a obediência vale mais do que qualquer sacrifício. No reino onde o Senhor é rei, onde ele governa, ele precisa de obediência. E é interessante se você junta essas duas palavras, né? E coloca obedecer. Quer ver no português, você vai dizer aqui, no português é assim, obedecer significa cumprir uma ordem, seguir uma instrução ou acatar uma autorização, é sobre isso. Quando você pega no dicionário português, você vai encontrar isso lá. Mas quando você vai para o grego original, a palavra obedecer, você vai encontrar essas duas palavras junto, que é a palavra iparkonon, que ipa quer dizer debaixo e non quer dizer ouvir, ou seja, é quando eu me coloco embaixo ou sob o governo de uma autoridade. Eu obedeço porque existe um governo sobre a minha vida, um governo sobre a minha vida. E eu me coloco embaixo desse governo. E é lindo isso, irmãos, porque Saul era um homem que ele ouviu, mas ele não obedeceu. E aí é interessante porque quando você vai no 15, Samuel diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas Saul, ele mostra que, olha como está o coração de Saul no 24, os irmãos acompanham 1 Samuel 15, 24. Ele disse, eu temi o povo e dei ouvido à sua voz. Olha aí, olha quem Saul estava ouvindo. Eu temi o povo e ouvi a sua voz. Dá lá, nota aí para você não esquecer. Ou seja, quando você ouve o povo e dá ouvido à voz do povo, você não ouve a voz de Deus. Existe um poeta e um cantor brasileiro que diz a voz do povo é a voz de Deus. Não, irmão. A voz de Deus pode ser a voz de algum do seu povo, mas nunca será a voz do povo e a voz de Deus. Não é, irmãos. Não é. A Bíblia não dá esse caminho. Então, se você cantar isso aí, não cante mais, né? A voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, né? Não é. Então, Saul diz assim, Deus tem Deus está falando, mas o povo está falando. Quem eu vou ouvir? É a voz de Deus ou a voz do povo? Ele disse que ele ouviu a voz do povo. 1 Samuel 15, 24. Temi o povo e deu ouvido à sua voz. Saul ouviu a voz errada. Não foi por falta do Senhor não ter falado com ele. O Senhor falou com ele, mas ele optou no seu próprio coração ouvir a voz do povo. Então, quem é o meu conselheiro? Quem tem me aconselhado? É Deus ou é o povo? E como eu faço para ter conselhos saudáveis diante do Senhor? Existe um segredo maravilhoso, irmão, que eu quero te contar aqui. Você não vai precisar não vai precisar contratar um coach para te ensinar sobre isso. Você não vai precisar pagar um curso para aprender sobre isso. Como eu faço para ouvir a voz de Deus? É simples, irmão. Vou te dar um segredo aqui, é rapidinho. Não é rápido aqui esse segredo. Você vai entrar no seu quarto lá, tá bom? Vou começar por assim. Você tem um quarto na sua casa? Sim. Tem ou não? Sim. Se não tem, transforma a sala em quarto. Se não tem sala, vai para a cozinha. Se não tem cozinha, vai para o banheiro, mas vai para algum lugar, pelo amor de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de você para que ninguém tenha acesso àquele lugar. Fala ao teu pai em secreto, que ele vem em secreto e te responde publicamente. Ali você vai ouvir a voz de Deus com mais clareza.
E se eu quiser ouvir a voz de Deus todo dia e com mais frequência, de manhã cedinho ouvir a voz de Deus, antes do dia raiar, você vai abrir sua Bíblia ali e Deus vai falar com você. E se eu quero ouvir um pouco mais, eu vou me consagrar um pouco mais. À medida que você vai avançando em direção ao Senhor, Ele vai falando mais ao seu coração, irmão. Aí você vai começar a ouvir mais a voz de Deus do que a voz do mundo. Hoje ainda ouvimos muito a voz das pessoas, irmãos. Hoje ouvimos muita voz do mundo, muita voz, muito conselho, muita coisa. É muita gente falando conosco ao mesmo tempo, é muita influência, é muita informação, é muita coisa. Aí, para você ouvir a voz de Deus, tem que pegar isso aqui e dizer, afastar isso, largar o celular lá, largar a TV lá, ficar sozinho uma hora que não tem ninguém, e geralmente esse horário é mais à noite ou de madrugada, entra no seu quarto, fecha a sua porta sozinho ali, você vai ver, irmão, que você vai ficar sem graça quando isso acontecer. Você fala, meu Deus, eu estou sozinho aqui. Aí daqui a pouco você percebe o Senhor chegando, você vê a voz do Senhor ali. Aí você diz, meu Deus, eu estou sem, não sei nem o que falar. O Senhor falou exatamente isso. Fica um pouquinho contemplando, daqui a pouco as palavras vindo. Irmãos, aconteceu algumas vezes comigo, chega assim, eu dobrar o joelho, não sai nada. Eu sentar e olhar assim para aquele quarto escuro. E aí a lágrima começa a descer, o Senhor começa a me envolver ali, as palavras vão vindo. Aí eu nem sei como aquele negócio termina ali, mas é algo maravilhoso, irmãos. Então, assim, quando você está sozinho com Ele, porque às vezes o pior lugar para você estar é com você mesmo. E sozinho, irmão. Nós não nos suportamos, às vezes, sozinho. A gente quer logo sair, estar num lugar, estar com outro, estar com outras pessoas, porque nós não queremos estar sozinhos. Só que exatamente o Senhor nos convida para estar ali, não sozinho, mas com Ele. Essa é a chave, irmãos. Estar com Ele. Saúde diz assim, eu prefiro ouvir a voz do povo. O povo me apertou, ouvir a voz do povo, não a voz de Deus. E aí diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É interessante isso, irmão, porque o problema não foi a falta de ouvido. Os irmãos lembram a questão de ouvir e gerar resultado, irmãos? É também interessante porque lá em Mateus capítulo 7, 24, se os irmãos observarem, lembra dos dois construtores? O texto diz que havia dois homens, e um edificou a casa sobre a areia, e um edificou sobre a rocha. Só que o Senhor diz aquele que edificou sobre a rocha, e eu vou mostrar para você o homem prudente, porque ele ouviu e ele praticou. Ele chama prudente porque é aquele que ouve e pratica, semelhá-lo-ei ao homem. Olha que interessante isso. Vamos ler, se algum irmão puder ler esse texto aí. Mateus 7, 24. Ele diz, aquele que me ouve as minhas palavras e obedece, compará-lo-ei ao homem prudente, ao prudente construtor. Percebe que tem uma condição para o resultado vir na vida de um filho de Deus? A obediência gera uma vida de resultado. Olha o que ele vai dizer nesse texto. Mateus 7, do 20 em diante. Nessa parte aí, Lucas. Pode ler, Lucas? Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E agora? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a palavra e as pratica, em algumas traduções fala aquele que ouve a minha palavra e obedece. A palavra obedecer, percebe, obedece a minha palavra, se coloca sobre o governo, ou seja, ouvir a palavra. A palavra foi de quem? Foi de Deus, mas espera aí. Quem é Deus? Aí eu olho para ele. Os irmãos estão conseguindo compreender? Amém. A palavra está aqui, mas quem é que disse essa palavra? Foi Deus? Foi Carlos? Então eu excluo essa palavra, porque é Carlos que falou. Mas se é Deus, eu obedeço. Esse é o ponto, irmãos. É Deus que falou, então eu obedeço. E ele diz que eu comparando-ei o homem prudente. Você vê que antes ele vai dizendo de pessoas que curou, que operou, que sacrificou, teve sacrifício nesse assunto, que essas outras pessoas operaram muito sacrifício, muita coisa. Pregou, evangelizou, almas se renderam, pessoas foram curadas, foi muita ação religiosa, ali aconteceu muita coisa. Mas ele diz, eu não conheço vocês. Imagine, irmão, alguém que operou muitos milagres, alguém que teve muita intervenção do Senhor, na eternidade o Senhor disse, eu não conheço você. Por que, Senhor? O Senhor não me conhece? Porque você nunca me obedeceu. Você não está sobre embaixo do meu governo, você fazia as coisas que era conveniente para você. O seu nome entrou em evidência porque todo mundo sabia que você curava, que você operava, a igreja estava cheia, né? Aí vou usar a sua igreja. Todo mundo ia lá atrás de você, vamos lotar um Maracanã aqui, porque todo mundo ia, mas eu nunca te conheci. Como assim, Senhor? Eu só conheço aqueles que me obedecem.
Irmãos, Deus tem um povo. Esse povo é o povo que obedece. Amém. Amém, irmãos? Amém. Esse povo que obedece, esse é o povo de Deus. Pronto, irmão. Fora isso, não é povo de Deus, porque a principal característica de um povo de Deus é aquele que obedece o Senhor. E é interessante porque nesse contexto aqui, aquele que ouve e obedece e pratica, semelhante ao homem prudente, ou seja, na obediência gera prudência. A falta de obediência gera imprudência. Olha que interessante quanto a mão, né? Toda vez que eu me submeto ao governo, à obediência do Senhor, eu me torno um homem prudente em todos os aspectos. Amém. Na família, na finança, nos filhos, tudo, irmão. Eu não negligencio coisas que são básicas. Por quê? Porque eu vivo uma vida de obediência. Mas não ao povo, como disse Saul, mas a Deus. A Deus. Amém? Por isso? Então Deus, irmãos, ele vai dizer... Existe um texto, e aí eu queria já afunilar isso aqui, que eu pretendo ser bem breve naquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Essa facada trouxe ao meu coração. Existe um tipo de sacrifício, irmãos. Lembra que qual foi a crítica que o Senhor fez através de Samuel para Saul? Será que Deus aceita sacrifício e holocausto em detrimento à obediência? Não foi essa a pergunta? E terminou com a interrogação. Pelo contrário, é melhor obedecer do que? Deus rejeita sacrifício? Sim ou não, irmãos? Será que Deus é um Deus que rejeita o sacrifício do seu povo? Vamos entender então o que é sacrifício, irmãos? E vamos pegar sacrifício e tentar atrelar sacrifício à obediência. E vamos tentar separar a obediência de sacrifício para ver se funciona. E qual dos dois tem peso e se os dois caminham junto. Abra comigo Romanos, capítulo 12, verso 1. Porque esse texto vai mostrar sobre um sacrifício. Aqui existe um sacrifício. E aí vamos pegar essa experiência de Saul, essa experiência de Samuel e trazer ela para o nosso dia. E vamos entender se de fato o Senhor deseja o meu sacrifício ou a minha obediência. Porque se eu ler esse texto isolado, o que o texto diz Romanos? Um irmão pode ler? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lê o próximo versículo. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, você vai ler o último versículo, a última parte do versículo, o último parágrafo, a última vírgula do versículo anterior, esse último que você leu agora, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segura isso aí. Então Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E leia agora o versículo 1 de 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto? Que é o vosso culto racional. Pronto. O sacrifício que agrada o coração de Deus é aquele sacrifício que dentro dele, essas três coisas que está lá no final, se manifesta primeiro. O quê? A vontade de Deus é boa, agradável. Todo sacrifício que Deus aceita, ele passa por esses três pilares. Se eu não tenho paz naquilo que eu estou fazendo, se aquilo que estou fazendo não é agradável, não é perfeito, e Deus não está manifestando aquilo ali, todo sacrifício será um sacrifício humano, e Deus não aceita. Então, se eu pegar essa palavra sacrifício aí, o que seria então um sacrifício nesse sentido? Ele dá um caminho, ele diz assim que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Creio que alguns irmãos já conhecem, mas aqueles que não conhecem. O que é um culto racional? É o culto que eu estou fazendo com a minha consciência, eu tenho clareza do que eu estou fazendo. Eu estou lúcido do que eu estou fazendo. Eu estou abrindo os meus lábios para cantar com clareza. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei que eu estou falando diante dessa mesa aqui de manhã, pela manhã logo cedo, que nós estamos falando diante que o nosso Redentor vive. Eu sei que o sangue dele me purifica de todo pecado. Eu sei que eu estou diante dele aqui. Isso é uma realidade, é clareza. Isso está claro para mim, não está claro para os irmãos? Amém. Amém por isso. Isso aqui está claro para mim. Está transparente, isso aqui está muito claro. Então esse culto é um culto que eu estou aonde? Lá embaixo ele vai dizer, transformável pela renovação do vosso entendimento. Esse é um culto que nós usamos o entendimento, a clareza que temos, para poder celebrarmos amanhã o partir do pão em memória do Senhor. Nós fazemos isso não porque estamos com o nosso coração cheio de alegria. Nós fazemos isso porque reconhecemos que isso aqui é uma realidade. A nossa mente diz assim, ó, essa é uma realidade. Jesus morreu por você, ele se entregou por você, ele ressuscitou por você. Então eu faço isso em memória dele todo domingo, de domingo a domingo até que ele venha. Não é isso? Amém. Mas tem uma coisa, irmãos. Sacrifício também é tudo aquilo que gera esforço além do seu limite.
Ou seja, o que era sacrifício lá no passado? Os irmãos lembram que é sacrifício? Um animal era levado até o altar. Aquele animal era o quê? Imolado. Sangue voava para todo lugar, irmãos. Sangue derramava sobre aquele altar. O fogo era aceso. Aquela gordura subia. E o cheiro, a vida daquele animal saía daquele animal e subia aos céus. Esse é o sentimento de holocausto. Uma vida se perde para que outra vida seja gerada. É sobre isso, irmãos. Todo sacrifício é sobre isso. Uma vida está se perdendo para que outra vida seja gerada. Uma vida está encerrando o seu ciclo na terra, que era um animal. Sacrifício é sobre isso. Um animal morre, termina seu ciclo ali na terra. Mas outra vida é gerada. Qual era a vida que é gerada? Uma vida de perdão ali. O pecador vinha cheio de carga de pecado, colocava o seu pecado sobre aquele animal morria no lugar dele. Deus recebia a vida daquele animal e automaticamente recebia a vida daquele pecador. Aquele animal morria para que aquele homem pudesse viver um pouco mais. Não é sobre isso? Sacrifício é sobre isso, irmãos. Eu estou simplificando, tá bom, irmão? A gente pode aprofundar muito mais sobre isso, mas só simplificando. Então, o que seria sacrifício exatamente hoje, no século 21, hoje, nessa manhã, quando nós estamos aqui reunidos? Sacrifício, irmão, é tudo aquilo que você faz para o Senhor, em nome do Senhor, e que gera esforço além do convencional. Vou citar um exemplo. Você sair da sua casa uma manhã como essa, levantar da sua cama, ali um dia que você podia estar dormindo até um pouco mais tarde, e vir pela manhã é um sacrifício. Parar 1 hora do seu dia para ler a Bíblia é um sacrifício. Porque você está deixando de fazer outras coisas e priorizou aquilo ali. Mas tem uma coisa interessante, irmãos. Jejuar também é um sacrifício. Mas tem uma coisa muito interessante. Você pode fazer tudo isso sem obediência. Você pode sacrificar, fazer tudo isso sem obediência. Você pode vir para as reuniões, eu posso vir para as reuniões, eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso fazer todas as dinâmicas da igreja, eu posso servir um irmão, eu posso ir aconselhar um irmão, eu posso levar uma oferta para o irmão, eu posso estar ofertando, eu posso fazer qualquer coisa no corpo de Cristo, dentro da igreja, que gere um sacrifício para mim, que eu entendo que aquilo foi um sacrifício, como está em Romanos 12. Eu sei que eu estou gerando sacrifício, mas eu não obedeço. Esse sacrifício também Deus não recebe. Porque no mundo onde o Senhor governa, o rei do Senhor governa, ele primeiro bota a obediência e depois o sacrifício. Sempre vai ser assim. O sacrifício ele sempre vai vir depois, nunca antes. A obediência vem primeiro e o sacrifício depois. Ou seja, eu obedeço o Senhor e agora eu faço. Porque se eu não estou obedecendo o Senhor, eu vou só sacrificar. E quando eu sacrifico algo, eu vou achar que eu estou fazendo muito para o Senhor. Que eu estou me cansando muito na obra do Senhor. Que está muito pesado o que eu estou fazendo. Tudo vai ser um peso para mim. Eu estou sacrificando para o Senhor. Irmão, está muito pesado, mas eu estou caminhando. Não, irmão, o Senhor... Deixa eu dizer claro algo para o irmão. O Senhor não está recebendo isso. Ponto. Fica triste comigo não, tá bom? Porque se há uma vida que não obedece ao Senhor, o Senhor não tem prazer nessa vida, irmão. A gente pode fazer de tudo. Esse grupo, irmãos, que Lucas deu aqui em Mateus 7, é um exemplo claro, irmão, de que o ativismo, de que a religião, de que o trabalho religioso, de que a vida religiosa, de que todo o trabalho de consagração feito fora de obediência, ele será rejeitado por Deus. Agora, tem uma questão positiva nesse assunto. Quem foi beneficiado? Porque ele diz assim, eu preguei em teu nome, eu evangelizei em teu nome, eu curei em teu nome. Quem recebeu aquilo foi beneficiado, aleluia. Ele foi curado, irmão, glória a Deus, foi embora com sua cura. Ele foi suprido, irmão, glória a Deus por ele. Mas você e eu, se fizermos isso só por sacrifício, irmão, não recebemos. Por isso, irmãos, que o reino de Deus, ele não força você a fazer nada. Nada, irmão. Nada. Deus não força você a fazer nada, irmão. Deus não forçou você a estar aqui nesta manhã, não força você. Mas se você quer viver uma vida paralela, uma vida em comunhão com o que Deus quer, você tem que exercitar a obediência, irmãos. Eu preciso exercitar a obediência, eu preciso ser claro diante do seu Senhor. Eu não sou um filho obediente ao Senhor. Me ensina o caminho da obediência. Me ensina, Senhor. Eu chamo meu filho e digo, filho, você precisa me obedecer. Ele tem que me obedecer primeiro, porque ele tem que enxergar em mim um governo sobre ele, que são autoridade sobre ele. Porque senão esse garoto vai crescer e não vai obedecer ninguém na vida dele. Ele não vai obedecer professor, não vai obedecer autoridade, porque ele já quebrou esse princípio e não vai obedecer também o Senhor, irmão. Filho que não obedece pai e mãe, ele não vai obedecer o Senhor. Esquece, irmão. Se o filho não obedece pai e mãe, ele não vai obedecer o Senhor, ele não vai obedecer o Senhor. Porque ele desconhece a autoridade, governo, ele não entende o que é governo na vida dele. Ele não entende o que é governo. Ele vai achar, ele vai chegar quando a autoridade falar com ele, ele vai zombar, vai brincar.
Vai ser contra o governo, a autoridade sobre a terra. E a Bíblia diz o que sobre a autoridade, Paulo? Sobre você fazer o quê? Obedecer a autoridade. Então, como servo de Deus, irmão, precisamos mandar para o filho, você precisa obedecer, filho. Por quê, meu pai? Porque é a ordem clara do Senhor. Obediência está sob o governo de alguém. Eu enxergar a autoridade de alguém. E aqui é interessante, irmão, nesse texto, porque Romanos diz assim, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Podemos trabalhar, irmão, sacrificar para Deus sem obedecer. Saúl é um exemplo disso. Todo sacrifício, irmãozinho, aqui eu tenho uma fala aqui, todo sacrifício, sem obediência, ele é uma religião. Esse dia eu estava em um lugar e foi muito curioso porque eu vi um jovem, bem jovenzinho, todo com a bata, né, ali do sistema papal, clérigo papal, né, um sacerdote na formação de papa. Eles são franciscanos, provavelmente algum franciscano, e ele lá andando e assim, um bocado de pedrinha na rua assim, eu sei que estava desconfortável, ele andando descalço naquela rua ali, né. Assim, eles andam descalço, né? Com a batina ali, andando descalço, bem jovenzinho, eu fico olhando pra ele ali. E andando e parecia que pisava assim, porque doía. Eu via ele tentando pisar assim, com o jeito no chão, assim, doía. Aí esse dia eu vi outro também. Ali é um sacrifício, pra ele tá claro ali. É um sacrifício. Mas se no coração daquele jovem ele não houver uma obediência clara ao Senhor, ele pode ser só um religioso. Eu e você podemos nos privar de muita coisa e não sermos obedientes ao Senhor. Eu posso passar uma vida de muito sacrifício e não ver uma vida de obediência. Os irmãos lembram do que o disseram de João Batista? Ver João Batista vestindo de roupa de pele de animal, comendo gafanhoto e mel, e vocês o chamavam de o quê? Ele diz, né? Antiquado, você chamava de selvagem, coisa desse tipo. Aí veio o Filho do Homem comendo e bebendo com pecadores, chamando ele de comilão e beberrão. Ou seja, de um extremo a outro. Um vivia só no mato ali, comendo uma dieta light, gafanhoto e mel. Que coisa boa, né? O mel eu sei que é bom, agora gafanhoto eu nunca comi, né? Mas, então, na dieta dele selvagem lá, já Jesus comia pão, bebia vinho com pecadores, ele diz, ó, que contraste, que diferença. Que diferença? Os dois estavam em obediência, mas os dois estavam em lugares diferentes, irmão. O chamamento de João foi para ele viver no deserto. O chamamento do Senhor Jesus foi para ele caminhar entre os pecadores e comer e beber com pecadores mesmo, irmão. Como eu posso chegar para o irmão e dizer, irmão, não faça isso? Irmão, não faça isso, isso é pecado, irmão. Irmão, não tem noção, irmão. O Senhor falou exatamente comigo que é para fazer isso aqui. Irmão, tem que o Senhor falou, então vai e faz, irmão. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Vai e faz, irmão. Aconteceu algo esse dia muito interessante, irmão. Assim que eu falei, rapaz, como é que esse irmão faz isso? Irmão, esse é um testemunho vivo. É um pastor, ele é um pastor lá do Mato Grosso do Sul, naquela região lá. Não, Mato Grosso não. Não sei se é Amazônia, de uma cidade lá da Amazônia. E esse pastor, ele teve um discernimento. Lá na região ribeirinha dos rios, há muita prostituição, é muito forte a prostituição lá. Os barcos vêm, aí as mulheres lá, é um ambiente muito profundo de prostituição. E esse pastor queria evangelizar, porque o chamado dele foi para evangelizar para essas mulheres assim, aí, irmão. Como é que eu vou evangelizar para uma mulher que está numa condição de prostituição ali na rua? E esse irmão, ele teve um discernimento do Senhor. Ele chamou o grupo da igreja, um grupo de irmãos e irmãs, para cobrir ele em oração. E ele disse, irmão, só tem uma forma. Por quê? Porque essas mulheres estão sob o governo de um homem lá. O que chamam de cafetão, né? Aquele que estava governando sobre aquela mulher ali, que aquela mulher presta seu serviço para ela, tem que pagar a hora ali para aquele homem. Então ela está sob... E muitos deles são até militares ali, ele usou essa expressão quando eles testemunham. Então ela não pode sair, porque ela não pode parar o que está fazendo para vir ouvir o evangelho aqui. E aí eles tinham dificuldade, porque levava o evangelho, chamava elas, vamos ali ouvir a palavra, ter comunhão, e aí preparou um lugar para receber aquelas mulheres para evangelizar, para as mulheres não iam. Por quê? Porque elas ficavam com medo, porque estava no horário de trabalho, segundo essas mulheres, ela estava no horário de trabalho. O que é que esse homem fez, irmãos? Esse pastor fez? Ele pediu a direção dos irmãos da igreja e falou, irmão, nós temos que usar uma estratégia. Olha como é diferente a forma como Deus trabalha no meio do seu povo, irmão. Isso não é uma regra, não é exceção também, não é para os irmãos copiarem. Só mostrando como é muito sensível quando tocamos em coisas que o Senhor está fazendo. Esse irmão chegava para aquela mulher na rua, e o grupo de irmãos chegava, não só ele, mas vários irmãos, e comprava, irmãos. Quanto é a sua hora? É 200 reais. Aquela mulher, ele pagava aquela mulher, agora disse, vamos comigo. E leva aquela mulher para onde? Para passar as 2 horas ouvindo o evangelho. Aquelas mulheres ouviam o evangelho, se rendiam ao Senhor Jesus, mas estava com dinheiro para poder não ser penalizada por aquele homem que estava sob o governo da vida dela. Ou seja, o Senhor deu isso para ele. O Senhor vai dar isso para mim e dar para você? Não.
O Senhor vai nos dar outra visão, mas nós precisamos estar obedientes àquilo que o Senhor falou. Para ele funcionou. Onde aquele irmão se reúne tem mais de 40 mil membros hoje. Mas o Senhor deu esse ministério de evangelizar para pessoas nessa situação de rua ali. Para ele funcionou e para mim funciona, para você funciona, talvez não. O Senhor não tem esse caminho. Mas se eu estou obedecendo ao Senhor, o Senhor pode dar várias direções, irmão, que você não tem noção disso. O Senhor pode mandar você falar com pessoas que você jamais falaria. Mas se você estiver embaixo de obediência, é melhor obedecer do que sacrificar. E eu vou mostrar como isso é bem interessante, irmãos. Abra comigo um pouquinho lá. Porque Deus ele vai falar conosco muitas vezes da forma muito simples, irmão. Aquilo que ele fala com João, ele fala diferente com Maria, fala com Fernando, fala com Chico, fala diferente. Se eu aprendi a arte de obedecer Deus, eu vou me mover com base naquilo que ele falou. Lembra na reunião que tivemos ontem? Sim. O Senhor falou algo claro no meu coração. Não é isso, Lucas? Eu tinha que dar a resposta clara ao Senhor, irmão. Foi claro. Talvez para outra pessoa não foi, mas para mim foi claro o que o Senhor falou. Eu preciso, irmão, se eu não obedecer, o Senhor vai pesar sobre mim aquilo que o Senhor já mostrou para mim com muita clareza. Imagina se eu negligencio, né? O irmão Paulo, o irmão Lucas aí tá. Imagine. Mas o Senhor é soberano demais naquilo que ele faz, irmão. Olha como pode ser muito sensível a questão da obediência. Quando Deus chegou para Noé, lá em Gênesis capítulo 6, 14, Deus disse que é para Noé. Quando Deus falou com Noé, faça uma. Não foi isso? Deus mandou você fazer algum arco alguma vez na sua vida, irmão? Mandou já, Paulo? Faça um barco aí, mandou? Ainda não, né? Mas Noé fez? Porque ele obedecia a quem? O que ele faz, o barco ou não? Se ele mandasse eu fazer um avião, Noé fazia um avião, irmão. Claro que ele não tinha tecnologia para fazer avião. Mas se ele mandasse, faça um avião de madeira aí que ele vai voar. Ele fazia, irmão. O projeto veio do alto, então ele estava atento àquele que estava falando. Se ele mandou você plantar bananeira, plante. Irmão, olha, isso é muito interessante, porque é muito sensível. Isso tem que estar atrelado com a vida de consagração e obediência. Senão, vamos só ser papagaio repetidor daquilo que alguém está falando. Agora, para Abraão, Deus falou, Abraão, faça uma arca. Abraão, faça uma arca. Também ele mudou, deu a memória para Abraão. Ou foi que ele falou para Abraão? Percebe uma coisa simples, Lucas? Sai da sua terra. Para Noé, ele falou, faça uma arca. Para Abraão, ele falou... por que ele não inverteu e falou, Abraão... Faça uma arca. Noé, sai da sua terra. Por que Deus não falou isso, irmão? Porque com a Noé, Deus queria falar exatamente assim. Com a Abraão, Deus queria falar exatamente assim. Agora vira para o seu irmão e diz assim, e com você? Vira para ele, irmão. E com você? Os irmãos estão percebendo? E com você? O que Deus já mandou você fazer? O que Deus está falando com você há muito tempo, faça isso. Oi, irmão. Aleluia. Eu sou interrogatória. Olha. Acho que tudo isso implica de você ter discernimento espiritual, se é Deus mesmo que está falando. Se é Deus. Por isso que isso vai acontecer lá no seu quarto. Porque se é Deus que está falando com você e você não obedecer, você está sendo obediente. Desobediente. E se não for Deus que está falando com você e você achar que foi, então você não teve discernimento. De espírito. E aí, como eu faço para poder descobrir isso? É o tempo que eu passo com ele a sós, eu removo todas as outras vozes. Lembra que nós começamos a falar sobre existem vários tipos de vozes? Eu excluo todo esse tipo de vozes e fica só eu e ele. Em algum momento ele vai falar. E o meu coração vai saber que é ele, porque a voz do Senhor é como... A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. Depois terminei, Lucas. Vamos terminar. Mas vamos perceber? Nesse momento eu começo percebendo se é a voz do homem, se é a voz da minha esposa, se é a voz do meu filho, se é a voz do meu irmão, ou se é a voz de Deus. Oi, irmão. O Senhor falou comigo, sai de lá da sua parentela, sai de lá de Taberaba. Sai de lá, imagine. O Senhor fala, irmão. Agora... Tá vendo, Paulo? Agora, irmãos, agora, Deus falou para Noé o quê? Constrói uma. Para Abraão, sai da sua. E para Josué, cerque-a de volta na cidade de Jericó, na muralha. Quantas vezes? Ele disse até quantas vezes seria, irmãos. Você, irmão, percebe?
Por que Deus não falou então com Abraão, Abraão, dê 7 voltas aí no Egito? Ou com Noé, dê 7 voltas aí na região onde você mora? Não, irmão. Ele falou com esses irmãos de uma forma diferente. Ele disse para Josué, lá em Josué capítulo 6:1, você vai rodear a cidade e os muros vão cair. Você vai construir a arca, porque eu vou destruir esse mundo. Você vai sair da sua terra, porque de você será bendita todas as famílias da terra. Se esses irmãos não obedecessem, irmãos, se vocês não ouvissem a voz do Senhor, que é uma voz poderosa, o que seria, irmãos? De Noé, de Abraão e de Josué, e do descendente de Abraão, que hoje somos nós pela fé, essas estrelas do céu somos nós, né? A areia da terra somos nós, né? Ou areia da praia. A areia da praia somos nós ali. Que a areia da praia que Abraão viu e as estrelas do céu, as estrelas do céu fala de Israel. Uma nação celestial que o Senhor tinha para ele. E a estrela da areia do mar é todo o povo gentil que um dia seria ganho para o Senhor. Quando o Senhor mostrou essas duas coisas, está dizendo, vai vir um povo. E esse povo está lá em Camaçari também, faz parte dele. É você aqui, irmão? Por causa daquela... Irmão, você tem noção disso? Por causa daquela promessa que Deus fez a Abraão, você hoje está aqui, querido. E quem gostou, ele chega a estar vibrando, dando glória a Deus. Os irmãos têm por causa de uma promessa que Deus fez e porque um homem obedeceu, irmão. Agora, imagine se eu e você obedecermos. O irmão está percebendo? Se nós obedecermos, o que o Senhor não fará, querido? E aí vamos avançar um pouquinho. Agora, para Naamã, ele falou o quê? Dê 7 voltas na muralha? Ele falou, faz o quê? Dê 7? Oi, irmão. Quantas pessoas... Aí eu quero que você percebesse comigo. Depois de Naamã, quantas pessoas o Senhor mandou mergulhar 7 vezes para ser curados? O irmão lembra de algum caso na Bíblia? Tem algum? Pode até ter tido, mas a gente não sabe, também não está escrito. Não existe nenhum outro homem que precisou dar 7 mergulhos e foi curado. Se eu pegar hoje um leproso, levar aqui no rio, aqui de Camaçari, e dizer assim, mergulhe 7 vezes para ser curado, será que aquele mundo pode ser curado? Eu acho pouco provável. Só se o senhor quiser fazer isso. Mas ali, irmão, foi algo muito específico para quem? Para Naamã. Agora o senhor não podia ter dito para Josué, dê 7 banhos, tome 7 banhos, que a muralha vai cair. Poderia ter dito? Mas ele fez isso com quem? Com Naamã, irmão. Percebe que são pessoas diferentes, lugares diferentes, mas que foi uma ordem simples e que ao obedecer gerou resultado. E eu quero coisas extraordinárias, irmãos. Eu quero o Senhor... Não é sobre isso, irmãos. É o que o Senhor falou comigo. O que o Senhor falou comigo que seja pouco. Se eu me submeto e obedeço aquilo, irmão. É melhor obedecer do que? O Senhor vai honrar isso, irmão. Seja o que for que o Senhor falou com você, irmão. E cada um de nós, o Senhor fala de uma forma diferente. Todos estão aqui, eu tenho certeza que o Senhor falou com você algo, falou comigo, comigo o Senhor falou algo. Eu sei o que o Senhor falou comigo. Você sabe o que o Senhor mandou você obedecer. Agora é com você e ele, não é mais comigo agora, correto, Lucas? É com você e ele, é comigo e ele. Eu preciso chegar no meu quarto e dizer, Senhor, o Senhor já falou, porque eu ainda não estou obedecendo, Senhor. Porque eu posso ficar de sacrifício em sacrifício e não obedecer e não obedecer. O que é sacrifício? Mesmo esse culto racional pode ser um ambiente de muito sacrifício sem pouca obediência. Não é interessante isso, irmãos? Que o Senhor nos ajude, querido. Agora com Pedro, irmão, o Senhor falou que é com Pedro, lá em Lucas capítulo 5, lance a rede do lado direito. Disse até o lado. Irmãos, você acha que se outro pescador pegasse outro barco, naquele mesmo dia saísse e falasse, peraí, Pedro jogou de colado? Eu vou sair com um barco aqui, peraí, jogou lá, jogasse a rede, você acha que acontecia a mesma coisa? Podia até pegar algum peixinho ali, né? Que estava tabaroado ali, perdido ali naquele rio ali. Mas você acha que ele pegaria a quantidade de peixe que Pedro pegou? Não, porque a ordem foi específica para Pedro. Naquele dia, naquele horário, o Senhor queria revelar o coração deles. Quando eu não obedeço ao Senhor, irmãos, e eu demoro muito tempo em dar uma resposta positiva ao Senhor, e o tempo passa, eu não obedeço, aquela oportunidade some da minha história. Se eu não der uma resposta positiva ao Senhor, naquilo que o Senhor falou comigo já, irmão, e eu deixar o tempo passar, aquela oportunidade que o Senhor me deu ali pode ser transferida para outra pessoa, igual foi de Judas para... Irmão, lembra? Quem substituiu Judas na história, irmão, lembra? Matias. Judas se enforcou, se matou, mas tinha 11 discípulos, faltava um. O Senhor vai lá em Atos e assim, vocês têm que escolher o outro para botar no lugar. E eles vão lá, lançam sorte sobre si e escolhem Matias. Os 12 voltaram a ser completos novamente. A obra do Senhor não para, querido. Se eu tenho um coração que não obedece, não tem problema nenhum. Eu vou caminhar sobre a terra, mas o Senhor vai levantar outras pessoas para fazer aquilo que eu deveria ter feito, irmão. Por isso que a obra do Senhor ela nunca para, ela é muito viva, irmão. Comigo ou semigo, como diz o irmão, comigo ou semigo, a obra vai embora. Agora eu, irmão, se o Senhor falou algo comigo, eu preciso obedecer.
Se o Senhor falar com você, você precisa dar uma resposta positiva. Porque senão o Senhor vai avançando naquilo que Ele quer fazer e eu vou ficar para trás com a minha própria vida medíocre. Porque Israel ficou sem rei, irmão? Ficou não. Quando Saul sumiu, Davi sentou no trono. É simples assim, irmão. Era Saul que estava no governo. Saul não obedeceu. Deus vai e coloca Davi. E aí vai indo. Quando um sai, o outro senta no trono, irmão. É sempre assim. Então nós precisamos obedecer daquilo que o Senhor tem falado conosco. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Aqui eu quero finalizar com o cego. O Senhor disse para o cego o quê? Lá em João capítulo 9. Vai e lava-te. E você, imagina, irmão. Tinha cego que o Senhor falava assim, veja. E o cara abriu o olho e via. Mas com aquele cego o Senhor falou, vai e lava, meu irmão. Vai entender isso, Lucas. Imagine, você vai ter que lavar. Mas Senhor, por que o Senhor disse para o outro, abra os olhos, e comigo o Senhor mandou ele lavar? É porque com você eu quero que você vá lá e lave os olhos. Mas Senhor, não dá para o Senhor falar comigo, liberar uma palavra e eu ficar curado aqui, igual o Naamã disse para Eliseu. Né? Liberar uma palavra e eu fico curado. Naamã falou, eu podia liberar uma palavra, mas vai, então mergulhe 7 vezes lá. Com você 7 vezes. Mas e o urso que comeu os meninos, ele falou o quê? Ele amaldiçoou os meninos, os garotos, lembram dessa história? E saiu 2 ursos lá e comeu aqueles jovens. Ele só falou isso. Agora quando Naamã disse, Naamã vai lá e... O que eu quero dizer, irmãos, é que assim, é esfera diferente, mas o governo do mesmo Deus, porque ele é assim, irmão. Ele é um Deus sobrenatural, irmão. Se eu estou esperando um Deus natural, não é esse Deus, que ele é um Deus do sobrenatural. Ele age no mundo físico, naquilo que eu estou vendo, mas também está agindo muito mais naquilo que eu não estou vendo. Eu preciso me submeter ao governo dele e acreditar que ele está no controle, irmão. Os irmãos lembram dos servos lá, e eu quero finalizar só com esse versículo. Os irmãos lembram lá do casamento onde Jesus foi, em Caná da Galileia? Irmãos, faltou vinho. Ele mandou eles encher as talhas de quê? E levar as talhas de um lugar para o outro. Quando a talha chegou lá, a água se transformou em... Irmão, por que Jesus não disse assim, bota água aqui na minha frente, estendeu a mão e transformou em vinho? Porque ele não quis, irmão. Ponto assim, ele não quis transformar daquele jeito. Ele queria que a água saísse de lá, a água, e transformasse em vinho. Ele queria ensinar várias lições ali. A gente podia passar aqui uma manhã toda falando sobre as lições da água sendo transformada em vinho. Podia falar que a água é a condição do homem, ele sem cheiro, sem sabor, sem vida. E quando chega vinho, sabor, doçura, cor. O homem era água, sem sabor, sem cheiro e sem cor. Quando transforma em vinho, cor, sabor e cheiro. Porque vinho tem esses 3 elementos. De uma etapa para outra, o Senhor nos transforma, não tira de uma etapa para outra. Podíamos falar muita coisa sobre isso. Bom, quero dizer que naquele dia o Senhor falou, vocês vão pegar a água, tirar daqui e colocar ali. E, quando chegar lá, vai estar transformado em vinho. E não é só vinho, é o melhor vinho. Se aqueles homens dissessem... Aí a Maria disse que faça tudo o que ele... termina isso aí, irmão. Faça tudo o que ele mandar. Isso é muito forte. Sabe? O temor do nosso coração é um dia estarmos diante dele. E talvez essa palavra diz assim, ele mandou você fazer isso, quem fez? Ele mandou você cuidar da sua filha, cuidar do seu filho, cuidar da sua casa, porque você não cuidou. Ele mandou você sair desse emprego, porque você não saiu desse emprego. Ele mandou você mudar dessa época, porque você não mudou dessa cidade. Ele mandou você fazer isso, porque você não fez isso. Mas ele disse, faça tudo o que ele mandou. Pegue a água. Quando chegou lá, a água estava vinho. Exatamente isso que eu desejo de nós, querido. Amém. É aquilo que ele falou com você, comigo, precisamos ser obedientes. É lindo isso, irmãos, porque o padrão de Deus é um padrão extraordinário. E eu não podia terminar, irmãos, sem mostrar o maior exemplo de obediência da Bíblia. Está lá em Filipenses, irmãos. Capítulo 2, versículo 8. Irmão, pode ler para mim? Esse é o maior exemplo de obediência e está exatamente nesse contexto que nós lemos das 2 palavrinhas. Está sobre o governo, sobre a autoridade 1. 2:8. Assim mesmo se humilhou. Você pode ler o 7 primeiro, o 2:7. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Tornando-se... Agora continue. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, Aleluia. para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Nós estamos aqui nesta manhã, dessa mesa, diante do Senhor, porque Ele obedeceu. E obedeceu até a morte. Ele se colocou sob a autoridade sobre o governo do próprio Deus. Sabe, queridos, na minha e na sua história, o maior exemplo de obediência é Cristo. Ele é o exemplo de obediência perfeita. A si mesmo se esvaziou. E tomou a forma de homem. Sabe o que é esvaziar, irmão? É tirar toda a glória, toda a plenitude, tudo aquilo que ele tinha e colocar aqui, ó. O irmão disse que lá no céu, os 24 anciões estão com as coroas, né? E eles juntos tomam a sua coroa e colocariam no Senhor lá em Apocalipse 21. Os anciões pegam a sua coroa, as coroas, se prostam e colocam sobre o cordeiro. Os irmãos dizem que essa coroa, essa é uma figura. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele pegou a sua glória, toda a sua glória, a sua plenitude, e colocou nos anciões, os 24 anciões. A sua glória estava ali diante deles. Mas aí ele vem, se despiu, se fez carne, foi para a manjedoura, da manjedoura para a cruz, daquilo para a sepultura, foi ressuscitado e hoje está à destra do Pai. Quando ele sobe a glória, ele agora recebe essa coroa novamente de glória sobre ele. Mas ele se esvaziou, querido. Se esvaziou. E eu encerro nesta manhã dizendo que Cristo é o maior exemplo, é o modelo para nós. Amém. A pergunta não é, querido, o que eu estou fazendo para Deus, mas eu estou obedecendo a voz do Senhor. Lucas, vamos cantar? A voz do Senhor é poderosa. Vamos analisar com esses louvores. E eu queria, nessa manhã, querido, pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração obediente. Que não façamos nada para o Senhor, que gere sacrifício em nós mesmos, se não estiver caminhando com obediência. É melhor que você nem faça nada do que fazer e ser reprovado pelo Senhor num grande dia. Você fez, mas não obedeceu. É melhor que obedeçamos pelo menos em uma coisa. Qual foi a maior obra que Noé fez na vida dele, irmão? Lembra? Foi pregar o evangelho? Qual foi a ordem de Deus que ele obedeceu? Só isso, irmão. A gente acha que foi muita coisa, não, irmão. O Senhor falou para ele, você vai construir. Teve depois todo o processo depois, o Senhor deu uma... Porque quando você obedece, irmão, aí é que está a regra aqui, a lei. Quando você obedece, o Senhor te dá um mapa de como executar aquilo que Ele pediu para você fazer. Os irmãos estão percebendo? Quando eu obedeço, o Senhor mesmo me dá um mapa. Quando Noé obedece, ele vai lá e diz, Noé construiu a arca para mim, Noé saiu e diz o quê? Meu Deus, como eu vou fazer essa arca? Lucas sabe como fazer uma arca? O Felipe sabe como fazer uma arca? O Rose, como é que eu faço uma arca? O Paulo, você que trabalhou com a água há 40 anos, como é que você faz uma arca, Paulo? Você ligar uma lâmpada. Ô, Grazi, ô, irmão, você sabe como fazer uma arca, irmão? Ô, Jane, como é que faz uma arca, gente? Me ajuda aí. Jane dizia, rapaz, eu não sei. Então, peraí. Quem foi que me pediu para eu fazer uma arca? Foi quem? Então vou aqui. Senhor. Como é que faz? Só pediu para fazer uma arca. Não sei como fazer, Senhor. Eu nem sei o que é arca. Eu nem sei o que é isso, Senhor. Porque nunca choveu antes, irmão. Nunca tinha chovido sobre a terra. Eu nem sei o que é isso, Senhor. Eu nem sei o que é arca, Senhor. Mas o Senhor mandou fazer a arca? Eu vou fazer. Como é que faz uma arca? O Senhor disse, vai pegar a madeira de cipreste, vai pegar, a medida vai ser essa, a medida vai ser Y. Então, se você acha, irmão, que Deus vai mandar você obedecer, Ele não vai dizer como você vai fazer para cumprir aquilo que Ele pediu para você, está errado. Quando Ele manda você obedecer, Ele diz assim, você vai obedecer. E eu vou dizer exatamente como você vai fazer para estar certo. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, querido. Em qual lugar, né? Ele diz assim, se você vai me obedecer, me obedeça. E eu vou dizer o que você vai fazer. Melhor ainda, eu vou te dar um mapa. Eu vou te dar as madeiras que você vai usar, o material que você vai usar, o tamanho que você vai usar, e tem uma. Quando tiver tudo pronto,
No dia que ficar pronto, que demore 100 anos, 200 anos, 500 anos, eu mesmo vou falar com todos os animais que estão lá na floresta. Você não vai precisar sair atrás de animal, correndo atrás de um... Vem cá você, galinha. Você, corre. Entra aqui, por favor, que vai chover. Não. Quando chegar o dia, eu vou falar na mente dos animais que o animal tem alma, tem um fôlego de vida. O animal tem a vida. Ele não tem o espírito que nós temos, mas ele tem a vida. Então o animal, eu vou falar para o animal, você, cabrinha, bode, ovelha, vocês dois só. E os demais, não, só vai ser 2. Irmão, pare para imaginar, irmão. Tem lá 50 boi, 50 vaca, e o senhor tira um casal só. Tira um boi, escolhe um boi e uma vaca, vocês dois entram aqui. E os demais para ficar aí, aqueles 2 saem do rebanho. Pare para pensar nisso, irmão. Viaja um pouco nesse assunto aí. E aqueles 2 saem. Aí ele chega lá para a ovelha, o casalzinho de ovelha sai do meio do rebanho. Ele chega lá para o leão sai do meio do rebanho. Os irmãos estão vendo a dimensão disso? Aqueles animais tiveram que obedecer ao Senhor. A mesma coisa, irmão. Entra todo mundo na arca. Quando entra na arca, o último animal, irmão, o Senhor vai lá e diz, entra, Noé, com sua família. Não entra, eles fecham a arca. Passa betume na arca para que ninguém consiga abrir por fora. E ele diz, agora, é agora. E a água enche a terra. Mas só aconteceu, irmão, porque alguém obedeceu. E você, irmãos? E eu? Quanto a nós, irmãos? O que o Senhor tem falado no meio do seu espírito nesse tempo? É sobre isso, irmão. Não é sobre o muito que o Senhor falou. O Senhor nunca vai pedir para você construir uma arca como Noé. Talvez é coisa muito pequena. É coisa muito pequena. Para um é uma coisa, para outro é outra coisa. Para Lucas, o Senhor está pedindo algo. Para a Graça está pedindo algo. Para Pedro ali está pedindo algo. Para Simone, para Paulo, para Rose, para mim, para Felipe. Todos nós aqui. Para Gilma. Todos nós estamos pedindo algo individual, irmãos. Dê uma resposta positiva naquilo que ele está pedindo para você individual. Seja obediente a ele daquilo que ele está falando. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Ó, Senhor. É melhor obedecer, Senhor, do que sacrificar, Senhor. Senhor, nos ajuda a termos uma vida de mais obediência, Senhor. Guarda, Senhor, meu coração, Senhor. Guarda o nosso próprio coração, Senhor. Para não vivermos uma vida de sacrifício vazio, sem nenhum sentido, Senhor. E sermos tão negligentes no assunto da obediência, que o nosso coração seja um coração obediente ao Senhor, Pai. Ainda que seja a única coisa que o Senhor nos peça, e essa única coisa que consideramos fazer, Senhor, já terá resolvido toda a história das nossas vidas, Senhor. O que o Senhor tem pedido ao nosso irmão nessa manhã, Senhor? O que o Senhor tem falado conosco, Senhor? Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor pediu para um irmão não é o mesmo que o Senhor pediu para outro irmão, Senhor. Porque o Senhor nos criou tão exclusivo diante do Senhor que nenhum de nós temos a mesma impressão digital, Senhor. E no dia do julgamento, todos nós seremos individual diante do Senhor. Como o Senhor pediria a mesma coisa que o Senhor pediu a Paulo, vai pedir para mim, Senhor, nessa manhã? Não, Senhor. Mas é naquilo que o Senhor me pediu, me ajuda a ser obediente, Senhor. Amém. Aquilo que o Senhor pediu para cada um de nós, Senhor, nos ajuda a sermos obedientes, Senhor, estarmos embaixo desse governo daquilo que o Senhor falou. Às vezes é tão claro, Senhor, quando o Senhor fala conosco algo, Senhor. Não permita que o nosso coração nos engane, Senhor, para vermos em um lugar de desonra ao Senhor, desobedecer ao Senhor. Mas nos ajuda, Senhor. Colocamos diante do Senhor esta manhã, Senhor, os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. De fato, a Tua voz é como voz de muitas águas. Nos ajuda, Senhor, a não ouvir qualquer voz. Não nos ajuda, Senhor, a não ficarmos sensíveis, Senhor, a qualquer outra voz do mundo, mas que essas vozes sejam cobertas pela voz de muitas águas, que é a voz do Senhor. Amém. Amém.